o que a gente vê com uma certa recorrência na operação das revistas são autores usando métricas, ou editores usando métricas, ou avaliadores usando métricas, sem saber de fato o que são essas métricas, né? Para que elas foram feitas e para que elas servem. Então, uma pergunta muito comum é qual é o impacto da revista. Então, eu recebo essa pergunta por telefone, recebia por WhatsApp, recebia por e-mail. E a minha reação é mais ou menos igual a de normal, né? Qual é o impacto da revista? Eu fico assim, mas o que é que essa pessoa está me perguntando de fato? Porque às vezes o perguntador não sabe o que ele está perguntando também. Então, se for um impacto literal, não temos. Nossas revistas são publicadas exclusivamente de forma eletrônica. Então, para você ter um impacto literal, você precisa de massa, para que a massa possa ser acelerada pela gravidade e se choque com outro corpo, seguindo os princípios da gravitação universal. Então, impacto literal a gente não tem. Se for impacto metafórico, quem cuida de impacto metafórico é a pesquisa translacional. É a pesquisa que associa variáveis biomédicas com variáveis sociais, demográficas, socioeconômicas, políticas, e aí, de fato, identifica qual é o impacto de intervenção A, B ou C, ou de política de saúde A, D, E e F. Então, efeito da recessão econômica e impacto das proteções sociais e de saúde, dos gastos em proteções sociais e de saúde na mortalidade adulta. Temos aí muitas variáveis. É um estudo de fato de impacto socioeconômico e de impacto em saúde da recessão na economia brasileira, liderado lá pelo pessoal do Instituto de Saúde Coletiva da UFPA. Então, na verdade, aquela pergunta original é qual é o fator de impacto da revista? Muito provavelmente é isso. Para que uma revista ela tenha fator de impacto, ela precisa estar indexada no Web of Science. O fator de impacto é uma métrica exclusivamente é uma propriedade intelectual do Web of Science, que por sua vez é uma propriedade do Clarivate, da Clarivate, que é um conglomerado multinacional de editoração científica, dono do Scholar One, que é o sistema de publicação adotado pelo Cielo, é dona da Web of Science, que é uma base de dados muito reconhecida, é dono do fator de impacto, então é uma empresa que oferece um produto. Rival dessa empresa temos o Scopus, que é da Elsevier, e tem o CiteScore, que é uma métrica parecida com o fator de impacto, mas o fator de impacto ele cobre 2 anos de publicação e 2 anos de citação, e o CiteScore cobre 3. Rival dessas duas empresas, a gente tem o ranking do Simago, né, que ele normaliza as citações, ele atribui um peso às citações. Então, uma citação de uma revista que tem uma nota interna no sistema X, ela tem mais valor do que a citação numa revista que tem uma nota interna Y. E assim ele estabelece um ranking. E rankings são rankings, né? A gente precisa entender as coisas pelo que elas são de fato. Para que a gente faça isso, a gente precisa entender quais são as fórmulas que geram esses rankings, quais são os cálculos que são feitos nos bastidores. Então, como o fator de impacto é o mais famoso, vamos falar dele. Essa aqui é a fórmula do fator de impacto. Ela é uma razão simples, né? São 2 anos de citação em cima de 2 anos de publicação. Então, perceba que quando alguém liga para o editor da revista ou manda um e-mail perguntando qual é o impacto da revista, ela está perguntando qual é o desempenho de citação nos últimos 2 anos. É basicamente isso. Não estamos falando de impacto literal, não estamos falando de impacto social. Isso a gente mensura com outras ferramentas em outras áreas. Então, estamos falando de desempenho de citação. Então, já sabem, fator de impacto é desempenho de citação. Revista não tem impacto. Revista tem fator de impacto ou CiteScore ou ranqueamento no Simago. O fator de impacto ele foi desenvolvido em cima de uma lei. Na verdade, é uma descrição da realidade, não é exatamente uma lei, porque a realidade pode resolver não obedecer à lei. Mas a gente chama de Lei de Bradford, né, que foi descrita em 1934. Ela descreve um comportamento de acumulação do conhecimento, no qual, se você acessa algumas revistas em particular, e essas revistas te ofertam uma quantidade particular de artigos do seu interesse, para que você tenha acesso à mesma quantidade particular de artigos do seu interesse em outras revistas, você tem que exponencialmente crescer essa quantidade de revistas, né? Então, normalmente a gente não faz isso. Então, a gente abandona essa busca nas revistas que estão na periferia da nossa atenção e a gente foca só nas que estão no centro.
e isso é descrito pela lei de Bradford, que por sua vez é uma interpretação de uma distribuição de probabilidade chamada Pareto Distribution, que foi identificada por um economista, engenheiro civil e sociólogo italiano, e que descreve a acumulação de capital no sentido amplo. Então, pode ser desde capital simbólico, né? Dinheiro é um tipo de capital simbólico, ele materializa, né, num valor, mas ele é um capital abstrato. Então, é uma acumulação de abstrações. E essa distribuição, ela permite a identificação das leis gerais que regem a organização dessa distribuição em equação e depois na representação notacional no gráfico. Então, reparem que o fator de impacto, pensando nos princípios, né, da distribuição de Pareto e da extrapolação da distribuição de Pareto na lei de Bradford, ele, na verdade, ele tenta identificar quais são as revistas do núcleo central da atenção recebida por um grupo, por um coletivo. Então, quando você olha para o fator de impacto, na verdade, você está observando o acúmulo de citações que sinaliza a atenção de um grupo para um grupo de revistas. Então, a gente tem uma questão aí, que o impacto, na verdade, não é um impacto social. A gente não tem como mensurar isso pelo fator de impacto. O fator de impacto, ele identifica a atenção recebida e direcionada para um grupo de emissoras de informação, ou como a gente está pensando em revista enquanto comunidade, ou para uma comunidade, e não exatamente uma coleção. E ele foi pensado exatamente para isso. O fator de impacto ele foi desenvolvido em cima dessa distribuição para que os bibliotecários, Bradford era matemático e bibliotecário, e quem criou o fator de impacto, Eugene Garfield, era bibliotecário também, que é o fundador do Instituto de Ciência da Informação, que foi comprado pela Thomson Reuters e depois foi comprado pela Clarivate. A Clarivate hoje é tributária disso, né? Ela adquiriu o fator de impacto quando ela adquiriu o Instituto e a propriedade intelectual de quem o criou. Então, o fator de impacto foi pensado para decidir quais revistas valia a pena comprar para a biblioteca, somente. Porque se você não tem dinheiro dando em árvore, dinheiro não está sobrando, você precisa direcionar, né, os seus investimentos para que você tenha o maior retorno, e o maior retorno, no caso, é a maximização da utilização pela sua comunidade. Então, pense no lugar do bibliotecário. Eu preciso decidir quais revistas comprar numa infinidade de revistas. Então, eu tenho que ver entre essas revistas para onde que a minha comunidade, a minha população, ela está direcionando a atenção. E aí, seguindo a lei de Bradford, a comunidade está direcionando a atenção para essas revistas do núcleo. Então, como é que eu vou quantificar essa atenção? Aí eu desenvolvo 2 anos de citação em cima de 2 anos de artigos. Então, dentro desse pool de artigos publicados, quais foram os que mais receberam citação? Então, isso foi muito inovador para a época. E, de fato, foi um ganho, né? Um avanço para poder orientar a gestão das bibliotecas. Qual é a consequência disso? Décadas e décadas depois, né? Tudo tem consequências. Uma delas é que quando a gente vai avaliar a contagem de citação e fator de impacto, a gente não encontra isso ocorrendo de forma correlacionada com qualidade. Então, coisas que não são de qualidade, elas podem ter um alto desempenho de citação e incidir no fator de impacto. Porque, no fim das contas, se você tem uma métrica de atenção e as revistas começam a anunciar essa métrica de atenção, você vai atrair mais a atenção. E aí você pode ficar escravizado no sentido de publicar coisas somente que atraem atenção. E coisas que atraem atenção atraem mais atenção ainda, tanto que a gente tem influenciadores digitais que não estão descobrindo cura para o câncer, que não estão fazendo ciência, que não estão fazendo coisas de fato essenciais para a sobrevivência da espécie humana, mas que tem milhares e milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. Então, atenção é diferente de qualidade. Mas a gente só pôde descobrir isso muitas décadas depois, quando a gente começa a aprofundar a discussão sobre desempenho de citação. Da mesma forma, esse estudo, né, que é aquele que a gente usa no começo dessa aula, ele identifica que alto desempenho de citação não está correlacionado com transparência bioestatística. Então, a gente tem estudos de alto impacto de citação, de alto desempenho de citação, que não nos informam, por exemplo, qual foi o poder usado para calcular a amostra. E aí a gente tem que confiar no estudo, né? E aí é uma questão complicada. A gente não confia em ciência, a gente desconfia organizadamente, lembra? Aí a gente tem esse estudo também, né, recente, do Anthony Nakis, lá no Quantitative Science Studies, que é uma revista muito nova, muito boa, por sinal,
Um único artigo ele pode gerar volatilidade no fator de impacto e puxar o desempenho de citação para cima, porque é uma métrica simples, né? Então é uma razão. Se é uma razão, você mexe no numerador, no denominador e você consegue aumentar o resultado final artificialmente. E aí você tem essa análise aqui do Bjorn Brembs, ele é um professor lá na Alemanha. Ele é mais de biologia evolutiva, mas às vezes ele produz em centometria também. E por coincidência, Nature, lá nos anos 70, no minuto que eles começam a divulgar o fator de impacto, percebam que existe uma mudança na composição, né, dos artigos publicados. Então, os artigos originais, os relatos originais, eles começam a encurtar, a se tornarem mais escassos. E os artigos de opinião e os artigos de comentário e as divulgações, eles começam a ganhar mais espaço, sendo que esses artigos recebem DOI também e eles impactam no desempenho de citação. Significa que é possível que, uma vez que desempenho de citação atrai mais desempenho de citação, irracionalmente ou inconscientemente os editores estejam priorizando, em detrimento de relatos originais, artigos mais polarizados, né? Porque os artigos de opinião eles provocam mais engajamento. A gente tem evidência em ciências do comportamento e comunicação social que mensagens negativas elas provocam reações mais negativas, e reações negativas fazem com que as pessoas fiquem nos sites. Reações negativas engajam a gente mais do que reações positivas, né? Elas provocam respostas mais intensas, que duram no tempo e que geram consequências comportamentais com muito mais força do que mensagens positivas. Então, se a gente está publicando mais artigos de opinião e mais artigos de notícias, esses artigos eles causam mais engajamento e mais citação. Tem outro porém também, que o fator de impacto ele é negociado entre as revistas e entre a Clarivate. Então, as revistas elas podem, na negociação dos artigos que vão ser incluídos naquele ano, optar por tirar artigos e colocar artigos. E tudo que tem DOI pode impactar, pode pressionar o fator de impacto para cima ou para baixo. Então, tem escolhas aí que podem ser feitas. Muito antes, né, desse debate, já nos anos 60, a sociologia da ciência, na figura do Robert Merton, anuncia esse efeito, né, o efeito Matthews, que analisando o desempenho de citação, ele percebe, o Merton percebe, depois o Price, Derek de Sola Price, confirma isso, citação atrai citação. Então, quanto mais citação um conteúdo tem, mais citação ele tende a ter no tempo. E esse é um efeito muito forte. Então, aí está previsto na distribuição de Pareto, né? Está previsto na lei de Bradford, porque são equações que descrevem exatamente o acúmulo de capital no tempo, onde há capital acumulado, tende a se acumular mais capital ainda. E o Merton ele chama isso de efeito Matthews por conta do Evangelho de São Mateus, onde tem uma passagem que o Evangelho fala que a quem tem muito, muito mais será dado. Mas no outro contexto, metafísico, mas ele faz essa gracinha aí e ficou definido em cientometria como efeito Matthews. Então, ele trata desse texto nesse artigo na Science, de 1968, vale a leitura, e ninguém conseguiu refutar o efeito Matthews. Na verdade, a gente só consegue acumular mais evidência do efeito Matthews numa série de lugares onde existe acúmulo de capital simbólico. Então, esse estudo recente aqui do pessoal de uma turma canadense de centometria, eles encontram que o fator de impacto também gera o efeito Matthews, o que também já estava, né? Se você extrapolar a distribuição de Pareto e a lei de Bradford, você consegue chegar nessa mesma conclusão. Então, pessoas independentes, grupos independentes, formações independentes chegando na mesma conclusão. Mas a gente segue com essa necessidade de quantificar, né? Quantificar a produção científica para poder usar isso como métrica indireta ou como medida indireta para tomar algumas decisões, né? Até porque decidir em cima de transparência, de rigor metodológico é muito mais difícil, né? A gente precisa de métricas mais objetivas. E é difícil porque a gente precisa de tempo, de consensos, né? E os consensos às vezes demoram muitas décadas. Então, de fato, para avaliar a produção científica, a gente tem uma demanda por objetividade, né? Por construção de métricas, scores. E a gente estamos melhorando no tempo. Ainda não chegamos lá, né? E talvez nunca cheguemos, né? Porque é um debate que segue no tempo. Mas para suplantar o fator de impacto e o site score, que são divisões, são razões, né? Outras alternativas surgiram. Então, uma das alternativas é o índice H. O índice H ele sofistica essa discussão no sentido de que ele não é uma razão simples, ele é uma distribuição.
E ele é uma distribuição com uma dimensão de aleatoriedade muito forte. Porque o que é o índice H? Né? A quantidade H de artigos que possuem H citações. Então, tem uma aleatoriedade, né? E é uma distribuição, não é uma razão. Então, é um pouco mais difícil de manipular, embora não seja impossível de manipular uma vez que você aprenda a fazer. Então, graficamente, ele é isso aqui, ó. H, quantitativo de artigos H e quantitativo de citações H. E ali, naquele pontinho, é onde ele estanca e decide que ali é o seu índice H. Então, vamos ver isso na prática, o que é que implica, né? Esse é o perfil do Mikhail Teplitsky, ele é um professor de Sociologia da Ciência lá da Universidade do Michigan. O índice H dele é 8. Significa que ele tem 8 artigos com pelo menos 8 citações. Mas vocês podem ver que ele tem artigos na Nature. Ele tem na Nature Human Behavior, que é em coautoria, mas que é uma revista de alto fator de impacto e hiper citada. Então, assim, os artigos mais citados dele tem na casa dos 60 e 80 citações, mas o índice H dele é somente 8. Mais adiante vamos ver o porquê. Então, tá ali o H8 sinalizado, tá aqui o 8º artigo com pelo menos 8 citações, né? Agora vamos analisar a situação do Bjorn Brems, que é um professor permanente lá na Universidade de Regensburg, na Alemanha. O índice H dele é 30. Significa que ele tem 30 artigos com pelo menos 30 citações. Mas se vocês olharem aqui, os artigos mais citados deles mais citados da produção dele tem coisa de centenas de citações cada um. Então, o Different Parameters Support Generalization and Discrimination Learning in Drosophila é o 30º, né? O que congela o índice H dele em 30. Esse aqui, sinalizado em rosa. Vamos comparar o Bjorn com o Misha, né, com o Mikhail. Então, vocês percebam aqui que o artigo mais citado do Bjorn não é um artigo na área em que ele costuma produzir. Ele é de biologia, né, de evolução e de neurociência. Ele atua nessas 3 interfaces, mas ele também produz em metaciência. Então, ele co-assina um artigo que saiu na Nature Human Behavior sobre os problemas do valor de P. Ele é um dos coautores, esse é o artigo mais citado da vida dele toda. É um artigo com 1.556 citações, porque é um artigo que polariza o debate, né? E a gente já sabe que artigos que polarizam o debate, eles tendem a atrair mais atenção, porque no fim das contas a citação é somente isso, atenção. Comparando com o Mikhail, a gente tem um pesquisador que começa a produzir em 2015, então certamente é quando ele começa a publicar, então ali deve ser o período de doutoramento, né? E você tem um pesquisador sênior que em 2015 já produzia muito. Provavelmente já é doutor há muito tempo. Então, o que a gente vê comparando esses 2 gráficos é que Mikhail começou a publicar recente, Bjorn publica mais tempo. Logo, Bjorn tem mais vantagem no índice H. Porque se você tem mais publicações com mais citações, você tem a possibilidade, aumenta a probabilidade que você tenha um índice H maior. Então, vem aqui que em 2014, 15 e 16 havia estabilidade de citação do Bjorn. Provavelmente era antes dele ser efetivado como professor permanente, conseguiu o tenure, né, na Universidade de Regensburg. Em 2017 a gente tem um salto, né, começa a crescer mais esporadicamente. Talvez ele esteja produzindo aí com um laboratório e com equipe, que quando a gente produz com equipe a gente consegue produzir mais e melhor, e coisas que tendem a atrair mais citação. E a gente consegue receber fomento, né? Quando a gente se efetiva também nas instituições estrangeiras, fica mais fácil conseguir verba de fomento e de publicação para revistas que geram mais citação e que geram mais atenção. Então, vocês veem que o índice H ele tem problemas também, né? Então, Bjorn está produzindo em biologia evolutiva e em metaciência. Misha está produzindo em sociologia da ciência. Ciências duras, elas são mais densas de citação. Então, elas geram mais citação e geram citação mais rapidamente do que as ciências soft. A sociologia da ciência gera menos citação e gera menos citação por definição do campo e pelo tempo. As citações demoram mais de acontecer em sociologia do que elas acontecem em biologia evolutiva. Então, mesmo usando o índice H, você não deve comparar campos que têm desempenho e densidade de citação diferente e pesquisadores em momentos diferentes da carreira, porque lógico que quem está lá na frente, quem produz há mais tempo e quem já é professor permanente vai ter uma vantagem evolutiva no índice H.
E isso fez com que o pessoal de cientometria lá de Leiden, que é uma universidade na Holanda que é muito reconhecida por isso, publicasse esse manifesto, que é calma gente, não vamos usar o índice H generalizadamente. Então eles discutem exatamente isso. Embora seja mais difícil subir de índice H à medida que você tem um H alto, então é muito mais difícil você subir de 30 para 31 do que é de você sair de 2 para 5. Mas apesar disso, os campos mais densos facilitam essa subida, mais densos de desempenho de citação. Assim como os campos menos densos dificultam essa subida. Então a gente não pode comparar maçãs com laranjas. Leiden também, esse é o endereço, né, do Halte H Index, que é esse manifesto. Eles também têm um manifesto sobre avaliação consciente da pesquisa. Como eles pesquisam métricas, eles são as pessoas mais especializadas para dizerem, olha, não usem somente métricas, ou então sejam responsáveis no uso das métricas. Quando a gente quer avaliar a produção, a gente não pode selecionar uma métrica e decidir que aquilo cobre toda a realidade. Seria como você descrever a realidade somente com a variável. E a gente não faz isso, porque a realidade é complexa. Então, comportamento de publicação e consumo de conteúdo científico é complexo. Então, como é que a gente resolve isso somente com o fator de impacto? Somente com o índice H? A gente precisa do índice H e de outras métricas associadas e de outros critérios qualitativos, né, que nos permitam atravessar aquela barreira de que a gente demora no tempo de conseguir consenso, mas ainda assim a gente pode avaliar a qualidade do conteúdo publicado. Então, talvez scores sejam mais eficientes, scores quali-quant sejam mais eficientes para avaliar o desempenho do pesquisador, né? Onde investir melhor recursos humanos, como treinar, se treinar, onde é que eu gasto mais dinheiro, onde é que eu gasto menos dinheiro, porque o administrador da instituição de ensino ele tem que tomar essas decisões. O administrador da revista tem que tomar essas decisões. O administrador do laboratório de pesquisa tem que tomar essas decisões, porque os recursos não são infinitos. Mas a gente não pode tomar decisões em cima de métricas simples. Então, por exemplo, você avaliar um país somente pelo PIB é uma bobagem, porque isso não mensura a felicidade, isso não mensura a qualidade de vida. A produção pode estar alocada somente em 1% e não em 99%, então um excedente de produção. Então a gente precisa olhar para um painel de métricas, que é isso que o manifesto de Leiden traz. Então não vamos só recompensar quantidade de publicação e quantidade de citação. E aí o George Rich, né, que é um argentino que atua lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que é o inventor do fator H, do índice H, né? O H do índice H é H de Rich, né, que é o sobrenome dele. O desempenho de citação dele é maior nos artigos relacionados ao índice H do que na área dele, que é da física. Ele é da física também. Então ele é mais citado por conta do índice H do que ele é mais citado por conta da produção dele em física. E ele é mais reconhecido por métricas do que ele é mais reconhecido pela área de formação dele. Que a gente viu isso lá no perfil do Google Scholar do Bjorn. Então o artigo mais citado dele é o artigo criticando o valor de P, ou trazendo críticas ao valor de P. Não é que não é representativo da produção dele. Então tem esses excedentes, né, que puxam a visibilidade e a fama do pesquisador e puxam um pouco menos no índice H do que puxariam no fator de impacto, porque o fator de impacto, por ser uma razão, ele é mais manipulável do que o índice H, mas ainda assim deformam, né? Então, no fim das contas, a reputação do pesquisador fica muito colada às coisas mais citadas dele de novo. Então, o que é que a gente está vendo aí? Que existem outras coisas, existem componentes de racionalidade, né, na decisão do que citar e de como citar, e não apenas de qualidade. Vamos ver outros casos, né, de outros aspectos que estão sendo evidenciados em relação ao desempenho de citação. Um deles é a vantagem de citação dos artigos em acesso aberto. Então, desde há 20 anos, a gente acumula evidência de que artigos em acesso aberto têm uma vantagem de citação. Eles são mais citados e citados mais rapidamente do que os artigos quando você compara com o mesmo artigo, o mesmo desenho de estudo, da mesma disciplina, da mesma área, os artigos em acesso aberto são citados antes e mais. E a depender da disciplina, isso varia de 5% até 600%. Né? Tem disciplinas que têm ganho de citação em 600% quando colocam acesso aberto. Esse artigo corrobora, né, esse achado da vantagem de citação do acesso aberto, que foi um fenômeno informacional já documentado. Tweetar, em alguns contextos, para algumas disciplinas, aumenta o desempenho de citação do artigo tweetado, né? Não em todos os casos, mas em alguns casos, tem algumas contingências. Sair na imprensa, para algumas disciplinas, também gera mais citação.
também, de novo, tem contingências por área, né, e por tema, mas há ganhos, há vantagem de citação em estar em acesso aberto, em aparecer nas redes sociais e em aparecer na imprensa. E está no Sci-Hub, que é um outro tipo de acesso aberto, um acesso aberto pirata, também oferece vantagem de citação. Ou seja, parece que a disponibilidade do conteúdo favorece o acúmulo de atenção, né? E nem tudo que a gente cita para falar bem. E às vezes a gente cita com um sentimento, mas não é o sentimento do texto. Às vezes a gente cita errado. E às vezes quem cita o que nós citamos não lê o artigo original e cita do jeito que nós citamos. E aí o sinal do sentimento fica errado na cauda longa na literatura. Por isso que quando você estiver citando observações de terceiros, vá ao original, porque pode ser que alguém tenha errado no meio do caminho e aí você fica com o ônus do constrangimento causado pela pessoa que veio antes de você. E aí, esse estudo interessante também do ano passado, 2020, encontra que o sentimento de citação do texto às vezes não é o que está reproduzido no relato original que foi citado. E isso é muito sintomático da forma como a gente cita. E aí, voltando lá para a produção do Mikhail, ele tem rendeu 2 pré-prints e um artigo, ou uma monografia e 2 artigos, onde ele e o grupo dele encontram que a gente cita por prestígio. Não sempre, mas que prestígio é um determinante. E que quando a gente cita por prestígio, a gente às vezes não domina exatamente o que a gente está citando. Então, é muito mais possível que um artigo muito famoso como Why Most Published Findings Are False, do Ioannidis, seja citado sem que as pessoas o tenham lido, do que um artigo de fama média ou não tão famoso, onde as pessoas de fato vão citar tendo lido. Então, os artigos hipercitados, quando eles são citados na literatura, essas citações não representam de fato a qualidade desses artigos, porque as pessoas de fato não leram a fundo. E à medida que esses estudos do Misha também encontram que à medida que os autores à medida que você vai percorrendo a distância da fila de autores, os primeiros autores conhecem mais as literaturas que foram citadas e do meio para o final as pessoas conhecem menos. E isso fala um pouco sobre o nosso funcionamento na coautoria também. E aí a citação negativa, né? A gente não cita só para falar bem. Então, quem tem rede social, quem tem Instagram, sabe que de vez em quando, ou Twitter, sabe que de vez em quando alguém vai lá para te xingar, né? E isso é uma citação. Seu perfil se torna mais relevante quanto mais as pessoas interagem com ele. E às vezes as pessoas interagem com ele para te agredir, para te criticar. Então, um exemplo disso é aquele famoso estudo lá do antiparasitário, do antimalárico, que quanto mais a gente tem que falar dele para dizer, olha, esse estudo é ruim, não vá, né, não lê esse negócio, não cita esse negócio, a gente tem que citar. Então, além de ser um estudo hiper comentado nas redes sociais, ele tem uma altimetria muito alta, isso foi medido em abril do ano passado, então ele já tinha essa altimetria elevada, eu não sei como é que está hoje, eu não atualizei esse slide, mas deve estar muito mais, porque a gente continua falando dele, cada vez que a gente tem que citar para dizer alguma coisa, olha, não funciona, a gente atribui valor a esse conteúdo, e se você entende a citação como uma coisa necessariamente, essencialmente boa, quando você soma citações, você está presumindo que quanto mais citações, melhor a produção. E está errado, porque a gente cita também para falar mal. E aí, de novo, é o efeito Mateus incidindo nisso. Quanto mais a gente fala de um conteúdo, mais ele fica visível e mais ele é falado. Então, talvez a solução que a gente discute muito no grupo de pesquisa e entre os amigos, os colegas, às vezes é importante a gente parar de falar de alguma coisa, né, para deixar essa coisa ser esquecida, porque não vale o nosso tempo. Então, é o caso desse estudo aí do antiparasitário. Acho que a gente precisa parar de citar ele na literatura e parar de falar dele, porque ele não merece a nossa atenção. Ele não é ciência, ele é qualquer outra coisa. Qual é a conclusão dessa imensa retrospectiva sobre citação, né? Citação é somente atenção. E a atenção pode ser boa e ruim. Quando escândalos midiáticos são explosões de atenção, né? Quando alguém está saindo muito mal na imprensa, essa pessoa está hiper citada, mas ela não está citada do jeito bom e do jeito que ela gostaria, né? Então, a gente tem algumas coisas que acontecem junto com a citação, que podem ser preditores ou não. Cabe estudo sobre isso, ainda não está fechada a causalidade. Então, a qualidade de um estudo muito bom ou muito ruim pode ser determinante de citação, ele pode atrair citação. Então, a disponibilidade do estudo, se está em acesso aberto, em acesso fechado, no Sci-Hub, ou se o colega mandou pelo WhatsApp, isso, né, gera
modificação no comportamento de citação. As amplificações, né? Então, saiu na imprensa, saiu no Twitter que você confia, o seu amigo mandou no WhatsApp, a sua amiga comentou em sala de aula. Então, isso é uma amplificação e que impacta no desempenho de citação, dependendo de com quem você está falando. E prestígio e status, né? Que é o grupo do Teplitz que encontra isso. E que era uma desconfiança antiga, né? Porque se você tem acúmulo de capital mediado pelo capital em si, então quanto mais capital alguém recebe, efeito Mateus, ou Lei de Bradford, ou distribuição de Pareto, então está implicado que tem uma coisa aí de você atribuir prestígio, né, a esse conteúdo e, portanto, presumir, através dessa atribuição de prestígio, que esse conteúdo é bom, ou é bom o suficiente para que você o cite, inclusive que você o cite sem que você tenha domínio sobre ele, que o pessoal de Teplitz que também encontrou isso. Então, significa que a gente está decidindo como citar por bom e ruim, por onde encontrar, como encontrar e por pertencimento, né? Então, assim, se os meus colegas, aos quais eu admiro, estão citando esse conteúdo, eu vou presumir que eles sabem o que eles estão fazendo. E às vezes, se eu estiver correndo, eu não vou ler a fundo, eu vou acreditar. E isso o Misha, a equipe dele, conseguiu identificar. Então a gente precisa ter cautela, né, ao usar o desempenho de citação como se fosse uma verdade universal para denotar qualidade, porque a gente tem uma série de outros determinantes do comportamento de citação e que, por consequência, vão determinar a escolha da revista ou não. Então, a gente não pode, né? Pode-se tudo. Se deve ou não é uma questão de ética. Então, a gente talvez não deva, né, escolher a revista por fator de impacto. A gente tem uma série de contingências, né? Você pode escolher pelo fator de impacto se você quiser escolher dessa forma. Isso também não vai garantir que o seu artigo vai ser incluído no fator de impacto, ou que o seu artigo vai se beneficiar disso. Porque o fator de impacto ele pode variar por conta de um artigo ou de outro, não de todos. O seu artigo pode estar na parte mais baixa da distribuição de citação, que não impacta tanto assim no fator de impacto. Então, você pode estar numa revista de impacto e não numa revista considerada de alto impacto, né, que na verdade aqui tem um GIF elevado, e você não se beneficiar dessa propriedade. Já que a gente tem outros determinantes de citação que não necessariamente a disponibilidade e a marca da revista.